We welcome everyone here today in God's name. We welcome those who are watching TV tonight. Damos as bem-vindas a todos aqueles que estão aqui hoje. Em nome do Senhor, nos damos as boas-vindas e àqueles que nos assistem pela internet. Heavenly Father, we praise your name for you are great indeed. Querido Pai, nós glorificamos o Teu nome porque Tu és grande. There is none like you. Não há ninguém como Tu. In power, in majesty, Em poder, em majestade, in love and compassion. em amor e compaixão. You are faithful to us and we are grateful for that. Tu és fiel a nós e nós te agradecemos por isso. We thank you for the many blessings you have given to us through your Son, Jesus Christ. Nós te agradecemos as muitas bênçãos que nos tens dado através do Teu Filho, Jesus Cristo. And we commit our lives asking you to help us to live a life that is worthy of what Jesus has done on our behalf. E entregamos as nossas vidas a Ti, pedindo que nos ajudes a viver uma vida digna daquilo que o Teu Filho fez na cruz por nós. We commit it to your care those among us who are sick. Entregamos ao Teu cuidado aqueles do meio de nós que estão doentes. There's quite a few families that are not here because they cannot be here because of their sickness and age. Existem várias famílias do nosso meio que não podem estar aqui hoje porque estão doentes, porque estão com problemas. We commit each one of them in your care, asking you to comfort them, strengthen them, and may you encourage them and help them out according to your will. Encoraja estas pessoas, dá-lhes forças, Senhor, segundo a Tua vontade, para que eles possam voltar. We commit the missionaries, Jonathan and Cara and their family, in your hands. Entregamos estes missionários que acabamos de ouvir, o Jonathan e a Cara, ao Teu cuidado. Protect them and use them in your ministry. Protege-os e usa-os no ministério. And we commit the other missionaries as well. E os outros missionários que nós também suportamos, Senhor, entregamos também nas Tuas mãos. And we ask now that you will bless the service at this church, be with those who will be teaching. May the Holy Spirit guide and give them wisdom. E agora entregamos o resto deste serviço que vamos ter, entregamos nas Tuas mãos este serviço e os professores da escola dominical, as classes que também vão acontecer, entregamos tudo nas Tuas mãos. In the name of Jesus, we thank you. Em nome de Jesus. Obrigado. Amém. Restauras
Nosso louvor subirá.
Having said that, we're going to have the tie. Eu vou pedir ao nosso irmão Manuel Leite para então levantar a oferta. E vamos então fazer uma oração. Let's pray. Querido Pai, entregamos as ofertas que nós vamos dar de boa vontade e de coração para Ti e usa para a Tua obra. Heavenly Father, use the offerings that we're giving from the heart to be used for the ministry. In the name of Jesus we pray. Amen. Ora, vou pedir à Sra. Margarida Mendonça para vir à frente e ler para nós a passagem, para esses sentados, Oséias, capítulo 2, versículos 1 a 23. Bom dia, irmãos. Vamos ler a palavra do Senhor. Dizei a vossas irmãs a mim e a vossas irmãs Joana, contendei com a vossa mãe, contendei porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido. E desvie ela as suas prostituições da sua face e os seus adultérios diante dos seus peitos, para que eu não a deixe despida e a ponha como no dia em que nasceu. E a faça como um deserto e a ponha como uma terra seca, e a mata a sede, e não me compadeça de seus filhos, porque são filhos da prostituição. Porque sua mãe se prostitui, aquela que os concedeu. Ouve-se tropidamente, porque diz, irei atrás dos meus namorados, que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã, o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Portanto, eis que cercarei o teu caminho com espinhos e levantarei uma parede de cepo, para que nela não haja as suas veredas. E irá seguidamente os seus amantes
mas não os alcançará. Buscar-os-ão, mas não os achará. Então dirá: irei e tornar-me-ei a meu primeiro marido, porque melhor me é então do que agora. Ela, pois, não reconhece que eu lhe dei o grão, o mosto, o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Portanto, tornar-me-ei a seu tempo, tirarei o meu grão, o meu mosto, no seu determinado tempo, e arrebatarei a minha lã e o meu linho, com que cobria a sua nudez. E agora descobrirei a sua beleza diante dos olhos dos seus namorados, e ninguém a livrará da minha mão. E farei cessar do seu gozo as suas festas, as suas luas novas, os seus sábados e todas as suas festividades. E devastarei a sua vide e a sua figueira, de que ela diz: é esta a paga que me deram os meus amantes. Eu, pois, farei delas um bosque, e as bestas feras do campo as devorarão. E sobre ela visitarei os dias de Baal, nos quais lhe queimou incenso e se adornou dos seus pendentes e das suas gargantilhas, e andou atrás dos seus namorados, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Portanto, eis que eu a tirarei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração, e lhe darei as suas vinhas dali, do vale de Ancor, por porta de esperança, e ali cantará, como nos dias da sua mocidade, e no dia em que subi à terra do Egito. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que me chamarás meu marido, e não me chamarás mais meu Baal. E da tua boca tirarei os nomes de Bahrein, e os seus nomes não virão mais em memória. E naquele dia farei por eles aliança com as bestas feras do campo e com as aves do céu, com os répteis da terra, e da terra tirarei o arco e a espada e a guerra, e os farei deitar em segurança. E desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo, e em benignidade e em misericórdias, e desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. E acontecerá naquele dia que eu responderei, diz o Senhor, eu responderei aos céus, e estes responderão à terra. E a terra responderá ao trigo, e ao mosto, e ao óleo, e estes responderão a Jerusalém, e semearei para mim na terra, e compadar-se-me-ei de Loama, e a Loami direi: tu és o meu povo, e dirás: tu és o meu Deus. Amém. Amém. Agora, irmãos, vamos para de pé cantar mais um hino. Mas
à frente e tens a mensagem. Bom dia, irmãos, mais uma vez. Hino muito bonito, este que a gente cantou, agora o último, um dos meus favoritos em português. Ora, muito bem, a nossa lição de hoje era a lição que eu ia dar hoje na escola dominical, e quando eu soube que eu ia pregar hoje, então eu fiz uns pequenos ajustes para ser uma mensagem, é a mesma coisa, mas um pouco diferente. E como já a irmã Margarida já leu o texto, Oséias no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 23. E isto aqui, para aqueles que não estão connosco na escola dominical, right? Que eu penso que devem estar, aqueles que podem, porque é muito bom estar na escola dominical, falar com os irmãos ali, estudar juntos, a gente aprende uns com os outros, right? É muito bom estar ali, right? Eu gosto muito. Eu nunca ia estar numa igreja que não tivesse escola dominical, como há muitas para aí, né? Há muitas, right? Portanto, nós, tal como a gente precisa do alimento físico, nós precisamos para a nossa alma o alimento espiritual. E isso encontra-se onde? Encontra-se na Palavra de Deus. Portanto, a gente nunca se deve cansar de estudar e ler a Palavra de Deus. E mais uma coisa, nós temos, à quarta-feira, nós temos um estudo, right? E esse estudo não é só presente aqui, mas também online, no Zoom. Só para toda a gente que tem um tempinho é só pedir o link, entra no estudo, e nós vamos estar lá, right, pastor? O pastor é quem traz esse estudo, e de vez em quando eu também trago quando o pastor precisa de fazer outras coisas com respeito à sua vida e à vida da igreja. Por isso estamos aqui para auxiliar uns aos outros. Tenho dito tudo isso, a gente vamos então começar no nosso estudo aqui esta manhã. Eu chamo estudo porque era o que eu tinha preparado. E é o que vai ser. Eu, antes de começar a expor a palavra do Senhor, eu gostava que, quando eu estava a preparar esta mensagem, eu lembrei-me de uma entrevista que eu vi num canal português, aqui há uns tempos, e que foi a respeito de uma mãe solteira que criou um filho por ela própria, e ela estava dando um testemunho a este entrevistador que a chamou para... Eles conheceram a história dela, chamaram para ela vir à estação dar um testemunho de vida, e ela começou a contar a história que ela teve, as dificuldades que ela teve a criar um filho por ela própria, e ela chegou a uma certa altura que ela começou por dizer que quando o filho atingiu uma certa idade, o filho começou-se a dar com companhias más, e ele começou a entrar nas drogas, começou a entrar em caminhos horríveis, right? que ela contou, que eu não vou dar a história toda, mas só para fazer um ênfase no amor resistente, ou no amor implacável de Deus. Deus nos ama incondicionalmente. E através da história desta mulher, eu lembrei-me de vos contar isso, e chegou a uma certa altura que este filho foi para as ruas e não voltou a casa mais, e quando ela soube que ele estava nas ruas, ela levou quase uma semana à procura dele nas ruas de Lisboa, right? E ela finalmente encontrou o filho dormindo debaixo de uma ponte, e ela, quando viu o filho ali, ela deitou-se ao lado dele, right? E ela disse, eu nunca vou desistir de você, né? Você é meu filho, né? E quando a gente ouve isso, eu lembrei-me deste amor, que isto é um amor implacável, isto é um amor de mãe que não há igual, né? Quando a gente vê isso de uma pessoa, quanto mais é o amor de Deus por nós, né? Nós somos infiéis muitas vezes, mas Deus nos procura, Deus vai atrás de nós. E esta lição que nós temos aqui hoje
é sobre isso, né? O implacável amor de Deus. Right? Portanto, esta aqui é a imagem deste capítulo 2 de Oseias. A gente sabe que no capítulo 1, para aqueles que já estiveram, que já estão na escola dominical, a gente vê Deus convidando este profeta, Oseias, a ir buscar uma mulher que ele sabia que mais tarde ela ia se prostituir com outros homens. Right? E Deus mesmo assim manda ele buscar essa mulher para casar e ter filhos. Deus queria mostrar ao povo o que é que ele sofria com a nação de Israel. Right? A gente sabe que Deus no Velho Testamento é chamado de marido de Israel. Israel é a noiva não, é a mulher dele. Tem várias passagens na Bíblia. Portanto, simbolicamente e espiritualmente, é isso. E Deus queria mostrar ao seu povo, numa ação real, numa vida real, que foi através deste profeta, como é que Deus se estava sentindo com a prostituição do seu povo com outros deuses. Right? E ele aqui no capítulo 2, ele começa então a expandir, right? O profeta começa a expandir a palavra e começa mostrando a vida dele ao vivo. Right? O capítulo Oseias nos dá um quadro perfeito do amor de Deus pelo seu povo. Israel era infiel, perseguindo ídolos e esquecendo o Senhor. Mas Deus não desistia. Right? Ele disciplinava-os, Ele perseguia-os, Ele cortejava eles e finalmente Ele os restaurava e vai restaurar ainda no futuro, no próximo futuro. Deus vai restaurar o seu povo Israel para com Ele. Né? Portanto, o casamento de Oseias com Gomer é o nome da mulher dele, é mais do que apenas uma triste história de amor. Não é só uma triste história de amor. É uma ilustração viva do amor, do amor da aliança de Deus. Deus tinha uma aliança com o seu povo. Deus era fiel, mas o povo não é. Nós não somos. Isso aplica também para nós. Nós não somos a todo o tempo fiéis a Jesus Cristo, que Ele é o noivo da sua igreja, que somos nós. Não é? Portanto, o casamento de Oseias com Gomer é mais do que apenas uma triste história. Right? Só aqui temos uma ilustração do grande amor, do amor implacável de Deus pelo seu povo. Deus não desiste do seu povo, tal como aquela mãe que quando encontrou o filho, ela disse a ele: eu não vou desistir de ti, tu és meu filho. Eu vou estar contigo a todo o tempo. Não interessa o que tu faças. Right? A esposa de Oseias o traiu fisicamente. Right? Mas foi perseguida pelo amor de Oseias. Deus disse assim: a tua esposa te traiu, mas vai buscá-la de volta. Porque é isso que eu faço com vocês. É isso que eu faço com o meu povo. E tu pertences a esse povo. Israel traiu a Deus, mas foi perseguida pelo amor de Deus implacavelmente. Right? Não havia tréguas. Deus persegue o seu povo. Temos 4 pontos aqui hoje que a gente precisa de ver tirados do texto. Né? E o primeiro deles é o amor de Deus confronta a nossa infidelidade. Quando Deus nos confronta, é com o seu amor. Ele nos conforta com o amor quando Ele vê a nossa infidelidade. E isso está lá no capítulo 2 e começando no versículo 2 até ao 13, que a gente acabou de ler, mas eu vou só começar a ler aqui alguns para que a gente não perca tempo. Vocês já ouviram, vocês têm as suas Bíblias aí. Vão seguindo o que eu vou dizendo. Né? O versículo 2, ele diz assim: acusem a mãe de vocês, acusem-na, porque ela não é minha mulher e eu não sou seu marido. Isso é como Deus se sente aqui nesta altura. E Ele manda o povo dizer isso. Né?
que ela afaste as suas prostituições da sua presença e os seus adultérios de entre os seus seios. Do contrário, eu a deixarei sem roupa e nua, como no dia em que nasceu. Eu a tornarei semelhante a um deserto, a uma terra seca, e deixarei que morra de sede. E não terei compaixão dos seus filhos, porque são filhos de uma prostituta. Não é? O que é que Deus está dizendo aqui? Deus aqui não está aqui dispensando palavras. Ele está dizendo exatamente o que é a situação. Israel, ele está falando de Israel, ele está falando de prostituição espiritual, mas usando a verdadeira prostituição da mulher de Oséias para ilustrar o que ele está passando e o que ele está sofrendo. Right? O povo de Israel andava-se prostituindo com outros deuses. Right? Estas são palavras fortes. Deus, no meio de Oséias, por meio de Oséias, está confrontando o adultério espiritual de Israel. Right? Assim como Gomer, a mulher de Oséias, correu atrás de outros amantes, Israel correu atrás de Baal. Baal era o Deus que eles seguiam. Um Deus que Deus avisou para eles não seguir, para eles não adorarem. Um Deus falso, feito por mãos de homem, que não ouve, que não fala, que não anda, que não ajuda a ninguém. Não é? Mas Israel andava atrás desse Deus. Esse Deus era o principal Deus deles. E falsos, e todos os outros falsos deuses das nações, que Deus proibiu. Podemos perguntar se Deus ama o seu povo, por que confrontá-lo tão duramente? Como é que Deus pode ser tão duro quando fala aqui do amor de Deus? Não é? A resposta é muito simples. Porque o amor verdadeiro não pode ignorar o pecado. A gente às vezes ama os nossos filhos e os nossos amigos de uma maneira que não é correta. A gente não confronta eles com o amor que a gente tem a eles. Right? A gente deixa passar as coisas pensando que é melhor deixar passar para continuar a amizade, para continuar este relacionamento. Mas Deus não é assim. O amor de Deus é verdadeiro e justo. Right? Ele não deixa passar o pecado, ele nomeia o pecado. Como ele disse, chamou prostituta a Israel, sem medo nenhum. Não é? Portanto, o amor exige confronto. Quando a gente ama alguém, nós confrontamos essa pessoa. E vice-versa. Não é? Pensa em um médico. Se você tivesse uma doença grave e o médico soubesse, mas ficasse em silêncio, isso não seria amoroso. O amor é dizer a verdade, mesmo que doa. Para quê? Para que a cura possa acontecer. Okay? Quando Deus chama o nosso pecado, quando Deus nos faz a gente ver o nosso pecado, é com amor e é para que a cura espiritual comece a acontecer. Okay? E Deus faz isso todos os dias, através da sua palavra. A gente não tem que ter um encontro físico com Deus como Oséias teve. Oséias era um profeta, ele ouvia a palavra de Deus naquele tempo. Right? Nós hoje temos a palavra de Deus nas nossas mãos, várias. Eu tenho algumas 19 Bíblias na minha casa. Right? Nós temos Bíblias, a palavra de Deus não falta. Right? Deus nos ama demais para nos deixar cair na destruição. Então Ele nomeia o pecado, Ele diz a coisa tal como ela é. Ele diz no versículo 5, pois a mãe deles se prostituiu. Ele diz as palavras certas. A mãe deles, quem era aqui neste texto? A mãe deles era Israel. Israel se prostituiu. Deus está falando com o povo individualmente. Vocês são filhos, mas a vossa mãe prostituiu-se. E isso inclui os filhos. Os filhos seguiram o exemplo da própria mãe, do próprio governo, dos próprios líderes, right? De Israel. Aquela que os concebiu agiu de forma vergonhosa.
porque disse: irei atrás dos meus amantes que me dão o meu pão, a minha água, a minha lã, o meu linho, o meu azeite, as minhas bebidas. Israel estava dizendo: nós seguimos a Baal, porque Baal é que nos dá isso tudo. A Baal era considerado o rei, era o Deus da fertilidade, da prosperidade. Right? E Israel, infelizmente, acreditou nisso. O mundo hoje acredita isso. Mais depressa eles acreditam nesses falsos deuses do que o nosso verdadeiro Deus. Right? Israel pensava que as suas bênçãos vinham de ídolos, mas era Deus quem providenciava. E eles negligenciaram isso. Às vezes Deus nos confronta por meio da sua palavra. Ouvimos um sermão ou lemos uma passagem que penetra os nossos corações e a gente para pensar. Mas às vezes Ele nos confronta através da convicção do Espírito Santo. Somos convictos pelo Espírito Santo. Mas tem outras vezes que Ele também nos confronta pelas consequências das nossas ações. E aqui é o que está acontecendo. Israel vai ser castigado, vai ter consequências por causa das ações deles. Eles atribuíram aquilo que eles tinham, a abundância que eles tinham, eles atribuíram ao Deus Baal. Right? Quantas vezes as pessoas nem sequer oram quando estão ali prestes a ter uma refeição, nem sequer oram. Eu não orava tão bem, né? Eu não me estou a separar, mas desde que eu conheço Jesus Cristo, desde que eu conheço Deus, eu vejo que eu tenho que orar, eu tenho que ser grato àquilo que Deus me dá. Right? A gente antes de ser salvo, eu chegava à mesa, engolia aquilo tudo e ia-me embora e não prestava culto nenhum a ninguém. Aquilo é meu, eu é que trabalho, eu é que faço isso, eu é que faço. Right? E Deus está castigando o seu povo aqui por causa disso. Eles atribuíram a prosperidade e a abundância deles a um Deus falso, Baal. Talvez Deus ainda hoje mesmo esteja confrontando algum de nós, talvez Ele esteja apontando para um ídolo qualquer cá na nossa vida, que a gente às vezes não se apercebe. Algo em que confiamos em vez de confiar nele. Por exemplo, dinheiro, relacionamentos. A gente trabalha bastante para que os nossos relacionamentos sejam bons. E às vezes a gente rejeita Deus e emprega o nosso tempo todo só nisso, né? Carreira, aprovação. A gente quer ser aprovados pelos outros, né? Mas a gente tem que chegar a um certo ponto também na nossa vida que a gente deve de entender que a aprovação tem que ser de Deus. Right? Muita gente vai aprovar o que a gente faz e o que a gente diz, mas tem muita gente que não vai. Right? E a respeito disso a gente não pode fazer nada. O que a gente precisa, a aprovação que a gente precisa é de Deus. Será que Deus está aprovando aquilo que eu faço? Right? Isso é o mais importante de tudo. Outros preocupam-se com prazer. Prazer hoje é uma preocupação muito grande. Logo que sejas feliz. As pessoas dizem, né? Não interessa o que é que tu fazes. Logo que sejas feliz. Right? E Deus está dizendo, pare de fazer isso. Não continue por esse caminho. O segundo ponto que nós temos aqui nesta lição de hoje, o amor de Deus persegue-nos por meio da disciplina. A gente, quando somos disciplinados e reconhecemos que é por Deus, nós devemos de nos alegrar. Porque isso mostra o amor de Deus. Quem não ama, não disciplina. Quem não ama, não repreende. Right? Não tem interesse. Observe o que Deus diz no versículo 6. Portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos e levantarei um muro contra ela para que ela não se ache as suas veredas. Deus vai pôr aqui, vai levantar barreiras perante o seu povo para que o povo não chegue a fazer o que eles querem fazer. Deus tem o poder
para fazer isso, né? Deus vai plantar o que é hedges. Eu gosto muito de dizer, em inglês tem hedges, né? Aquelas arvorezinhas de cedro que a gente faz divisões de canteiros, divisões de atalhos, né? Mas em vez de ser daquele cedro que cheira bem, aqui neste caso, porque é Deus a disciplinar o seu povo, Ele vai pôr espinhos nessas arvorezinhas de roda do seu povo, para quando eles chegaram ali para querer passar para o outro lado, eles sentirem a dor. Right? E eles compreenderem que Deus está agindo na vida deles. Right? Ele diz aqui, levantarei um muro contra ela, para que ela não ache as suas veredas, para que ela não encontre este caminho destruidor. Right? Um caminho com espinhos. Às vezes a gente vê portas fecharem, não é? A gente não entende porquê, mas é Deus fechando essas portas para que a gente não caminhe para a destruição. Right? Isso é disciplina. Deus está ativamente frustrando o pecado de Israel. Ele bloqueia o caminho, ele dificulta e faz com que as suas buscas falhem. Right? De modo que, eventualmente, o versículo 7, Deus faz isso tudo para que cheguem, para que o povo chegue a falar o que eles falam, agora, o que Deus quer que eles falem, agora no versículo 7. Diz assim, ela correrá atrás dos seus amantes, mas não os alcançará. Porquê? Porque Deus bloqueou o caminho. Deus pôs esses espinhos no caminho dela. Ela irá procurá-los, sim, mas não os encontrará. Então dirá, vou voltar para o meu primeiro marido. Quando ela vê que não consegue chegar aos objetivos dela, ela vai parar, vai pensar e ela vai dizer, melhor estava eu com o meu primeiro marido. Right? Deus faz isso tudo para que a gente se arrependa e volte para Ele. Incrível este implacável ou persistente amor de Deus. Não é? Porque a minha vida era melhor naquele tempo do que agora. Ela vai achar falta do amor. Não é? Que coisa de horrível seria se nós não soubéssemos que tínhamos o amor de Deus. Right? Que coisa de horrível seria. A disciplina de Deus não é rejeição, é redirecionamento. É a sua maneira de conduzir o seu povo de volta a si mesmo. Não é? Pensa em um GPS. Você perde uma curva e o que é que acontece? O GPS continua a levar você aonde quer que você vá e ele não desiste. Podes andar 10 horas. Aquele GPS vai te levar ao lugar onde ele quer que tu vais. Right? Mesmo que dês uma curva mal dada. Ele recalcula. Right? Diz mesmo lá. Recalculando a rota. Ele avisa. Deus faz a mesma coisa connosco. Quando a gente sai fora do caminho, Deus não nos deixa da mão. Ele persegue-nos. Right? Ele vai ao nosso encontro. Ele confronta-nos com o amor dele. Ele não confronta como o mundo confronta, querendo destruir a gente. Ele confronta com amor. Right? Ele disciplina sempre com a intenção de restaurar. Nunca para destruir. Nunca. Portanto, não podemos ter outros amantes. Não podemos seguir outros deuses. Temos que seguir este Deus que faz tudo isso. Não é? Ele está sempre a redirecionar a gente. Não é? Isso é o que Deus faz quando nos desviamos. Ele não nos deixa simplesmente cair naquela ribanceira. Ele coloca barreiras, portas fechadas, frustrações para nos trazer de volta. Não falta recursos para fazer isso. Não é? Hebreus 12:6 diz assim, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo o filho a quem aceita. A disciplina é a prova do amor de Deus. Right? A bem-aventurado aquele que é castigado, que é disciplinado por Deus. Right? Porque ele está recebendo isso
com amor. Né? Aplicação aqui que a gente pode aplicar, alguns de nós hoje podem sentir que a vida não está funcionando. Muitos de nós, os planos continuam desmoronando, as portas continuam se fechando. Será que Deus está protegendo seu caminho com aqueles tais espinhos? Não para prejudicá-lo, mas para fazê-lo, para o trazer de volta. Right? Deus põe essas barreiras não para nos prejudicar, mas para nos trazer de volta. Right? Às vezes orações não respondidas, decepções ou até mesmo sofrimento são as mãos amorosas de Deus nos guiando de volta para casa. Right? Dos versículos 8 ao 13, nós vemos aqui julgamentos e consequências. O versículo 8 fala da ingratidão de Israel. Olha o que diz. Versículo 8. Ela não reconheceu que fui eu que lhe dei o trigo, o vinho e o azeite. Fui eu que lhe multipliquei a prata e o ouro, que eles usaram para Baal. Estas riquezas que Deus, estas bênçãos que Deus dava a eles, eles entregavam como sacrifício ao Deus chamado Baal. Vê lá. E não é isso que muita gente faz hoje? A gente entrega as bênçãos e os dons que Deus nos dá para servir outros deuses. Para servir os nossos ídolos. O versículo 9 diz assim: portanto farei com que no devido tempo ela devolva o meu trigo, o meu vinho, tirarei dela a minha lã e o meu linho que deviam cobrir a sua nudez. Até para cobrir a nudez deles, Deus deu lã e linho para que eles pudessem fazer roupa para se cobrirem. E a gente vê que a um certo ponto, Gomer, a mulher de Oseias, ela descobriu os seios para seduzir os amantes dela. Sim. Deus deu o linho e a lã para se cobrirem e elas para seduzirem. E eles para seduzirem outros, eles despem-se. Isso não foi só lá, isso é hoje. Isso é hoje, em todo o lado. Todo o reclame que a gente vê anunciando qualquer coisa. Até uma lâmina de fazer a barba para um homem tem que ter uma mulher meia nua. Para fazer um reclame de uma bebida tem que ter uma mulher meia nua. Para venderem um carro, a mulher está lá fora fazendo posing ao pé do carro, meia nua. Isto não era só aqui. Right? Hoje está assim deste jeito. Right? O versículo 10 diz: agora descobrirei as suas vergonhas aos olhos dos seus amantes. Ele vai descobrir todo o pecado do seu povo. Deus não esconde essas coisas. Deus tem que lidar com isso. E Ele lida com isso. Ele chama a nossa atenção. Ele nos repreende. Ele às vezes quase que nos destrói para nos reconstruir. Right? Diz o que é, olha o que ele diz aqui no versículo 11: farei cessar toda a sua alegria e as suas festas. A gente sabe que as festas que foram dadas ao povo de Israel, Deus é um Deus que gosta de festas. Ele adora festas. Ele deu festas ao seu povo para quê? Para que ele fosse glorificado, para que o poder dele fosse visto, para que a gratidão a tudo o que ele faz e tudo quem ele é seja demonstrada. Mas o seu povo estava fazendo festas a quem? A Baal. Àquele Deus que eles estavam seguindo. Né? E usando as riquezas, usando a prosperidade, as bênçãos que ele dava para entregarem sacrifícios a esse Deus. Incrível, não é? Imaginem Deus como é que se sentia quando ele via o seu povo fazer isso. E coitado do Oseias, é que sofreu todas essas coisas para demonstrar
àquela gente o que é que Deus estava sofrendo. Right? As festas de lua nova, os seus sábados e todas as suas solenidades, Deus ia tirá-las. Devastarei as suas videiras, as suas figueiras, das quais ela diz: este é o pagamento que recebi dos meus amantes. Sim? Eles estavam aqui atribuindo tudo o que Deus lhes dava, atribuindo que era este Deus que era considerado o Deus da fertilidade, que era Ele que dava todas essas coisas. Por causa dessa ingratidão, Deus vai pegar de volta o que Ele deu. A prosperidade não é permanente. Right? Está condicionada à fidelidade da aliança. Há uma aliança com Deus. Right? Há uma aliança com Deus. Right? Quando a gente rejeita essa aliança e quando a gente não somos fiéis a essa aliança, vai haver consequências. Right? Deus é amor, mas Deus também é justo. Deus diz que em sua estação Ele vai retirar essas coisas. Isto sugere que no exato momento em que Israel esperava uma colheita, Deus a retiraria. Deus não ia dar essa colheita. Vem de surpresa. Não é? Isso mostra a soberania de Deus sobre os recursos naturais. Deus diz que te ia expor a vergonha, o pecado deste povo. Não é? Portanto, Deus os impediria de serem felizes. A destruição dos vinhedos, no versículo 12, Israel acreditava que toda aquela abundância não vinha de Deus. Não é? Deus diz que destruirá esses mesmos símbolos de abundância, transformando-os em uma floresta onde animais selvagens os devoram. O que ela pensava ser uma benção de ídolos se tornará um deserto. Não é? Portanto, a gente vê aqui que há uma reversão à fertilidade. A fertilidade se torna esterilidade. Right? Onde nada nasce e onde nada vai dar fruto. O versículo 13 nos fala de punição por idolatria. Eu castigarei pelos dias dos balinhos nos quais lhes queimou incenso. Isto aqui eram outros deuses que incenso era queimado para eles. E se enfeitou com os seus pendentes e com as suas joias e andou atrás dos amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. A nação se enfeitava nas festas para adorar outros deuses, esquecendo do Deus dela, que lhes dava tudo o que eles necessitavam. Né? Mas, como sempre, temos no capítulo 14, começa no capítulo 14 até ao 23. Isto é o terceiro ponto. O amor de Deus nos seduz de volta. E aqui a gente vê um ponto da virada, né? Versículo 14. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Vai haver um tempo que não está aqui ainda, mas que vai vir, que Deus vai fazer isso com o seu povo. Right? Você vê a ternura que Deus fala aqui, né? Deus não apenas é um disciplinador, Ele é um amante, Ele é uma pessoa amorosa, Ele não apenas repreende, Ele nos corteja. Aqui esta palavra corteja quer dizer quando um noivo está conhecendo a noiva. Ele diz palavrinhas lindas, não é? Não é, pastor? Palavrinhas lindas, palavrinhas com amizade, com amor, não é? Deus faz isso, Deus vai fazer isso de novo ao seu povo, mesmo com toda a rebeldia, com todas as falhas deles, Deus vai os trazer de volta, Deus vai casar de novo com o seu povo. Foi isso que ele disse a Oséias: não, tu não ficas aqui, tu vais buscar a tua mulher de volta. Mas ela fez isso, tem outros homens, não interessa, vá buscá-la de volta. Porque é isso que eu faço com vocês. Right? Deus quis mostrar isso.
através da vida daquele homem. Hein? Bem bom que não fui eu. Só o que diz aqui, o que é? Ele diz aqui que ele seduz, ele vai seduzir o seu povo de volta. Não é com um castigo, mas sim com palavras mansas, que só ele sabe. Ele fala gentilmente, ele traz o seu povo para o deserto, não para puni-los, mas para lembrá-los da intimidade que já tiveram com ele. Right? Deus não desiste. Coisa maravilhosa, não é? A gente saber que temos um Deus que não desiste de nós. Que Ele não é fiel por causa da nossa fidelidade. Ele é fiel à sua palavra. Ele é fiel aos seus decretos. Ele é fiel às suas alianças que Ele faz com o seu povo. Right? Oséias 19 a 20, estamos quase no fim. A gente também começou um bocadinho tarde, tenho que dizer isso. 19, né? Farei de você a minha esposa, olha lá, farei de você a minha esposa. Right? Uma esposa que o traiu, né? Que teve outros amantes, que deu aquilo que ele tinha oferecido a ela a outros amantes, né? A outros ídolos, a outros falsos deuses. E olha o que ele diz agora aqui. Farei de você a minha esposa para sempre. Farei de você a minha esposa em justiça, em juízo, em bondade e em quê? Em misericórdia. Nós precisamos ter muita misericórdia uns pelos outros, né? Quando a gente ouve isso. A gente às vezes olha para as falhas das pessoas e esquece que nós também temos falhas. Right? Todos nós. Right? Temos que ter misericórdia, compaixão, amor, seguir o exemplo de Deus aqui, né? Farei de você a minha esposa em fidelidade e você conhecerá o Senhor. Naquele dia eu responderei, diz o Senhor, responderei aos céus e estes responderão à terra. A terra responderá ao trigo, ao vinho e ao azeite. Vai haver fertilidade, vai haver abundância mais uma vez. Right? E isso está próximo a acontecer, eu espero. E estes responderão a Jezreel. Jezreel era um vale e também uma cidade que ainda existe hoje, né? Mas é com outro nome. E o vale, estou falando de vale. A cidade não as ruínas de Jezreel existem. Mas este vale existe ainda, né? E este vale alguns dizem que está associado com a grande batalha do Armagedon, né? E ele diz aqui, semearei, porque a palavra Jezreel quer dizer semear, right? Ou dispersar. Dispersar pode ser dispersar semente, como também pode ser dispersar pessoas. Pode ser usada para o bem ou para o mal. Semearei Israel para mim mesmo na terra e terei compaixão de Lo-Ruamá. Lo-Ruamá foi o primeiro filho de Oséias, que representava vocês não são o meu povo. Este nome queria dizer. A gente falou nisso no primeiro capítulo de Oséias na escola dominical, né? E ele vai chamar a eles no fim, quando a disciplina for aplicada, quando o povo de Israel finalmente reconhecerem quem Deus verdadeiramente é e quem Jesus Cristo é, que é um problema que eles têm até hoje. Então, estes dois nomes, um era vocês não são o meu povo e o outro era não vos amo mais, right? São esses dois nomes, o nome do primeiro filho e da segunda filha. Mas agora vai ser, vocês são o meu povo e vocês vão dizer, tu és o meu Deus e eu vos amarei. Isso é o que Deus tem. A lição que temos aqui para hoje é que Deus não só disciplina, mas Ele ama. E Ele quer nos trazer de volta. Se você está achando que alguns caminhos estão bloqueados, vocês podem pôr as mãos para cima e talvez agradecer a Deus. Porque é Deus protegendo-nos.
para que a gente não caminhe num caminho que Ele não queira. Ele está nos trazendo de volta. Right? E nós precisamos de compreender isso. Né? E precisamos de entender que Deus é o nosso Deus, é o único Deus. Não há mais nada nas nossas vidas que vai replace, ou seja, que vai substituir quem Deus é. Isso foi isso que o povo de Israel estava fazendo. Estavam recebendo as bênçãos de Deus e dando essas bênçãos a outros deuses. Imaginem isso. A gente dá uma oferta a um filho nosso e ele pega na oferta e vai dar a outro que nem sequer é boa pessoa. Né? Veja se isso acontecesse. A gente não queria, né? Right? Portanto, é a lição de hoje que temos aqui, que era para ser lá embaixo, mas foi cá em cima. Amém? Vai haver mais uma canção, não é? Ao Senhor, querido Pai que estás no céu, agradecemos pela tua palavra, pela lição que realmente nos exortas a mudar o nosso Deus por coisas que não têm nenhum valor. Perdoa os nossos pecados quando realmente caímos nessas tentações e traz reavivamento espiritual a cada um de nós. Podemos pôr a Ti em primeiro lugar, acima de todas as coisas. Abençoa o teu povo, pedimos que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo nos acompanhem até reunirmos aqui outra vez. Em nome de Jesus. Amém. Amém.